Fala, pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir à análise psicológica do Coringa, né? Impacto em Você, lá do canal da Lisa Guerra. Ela traz várias análises de vários personagens de animes e tal. Caso vocês queiram que eu traga outros, é só pedir aí que eu trago. Então, eu resolvi trazer esse vídeo porque, tipo assim, eu fui assistir um vídeo do Coringa lá, do Gabriel Produções lá, e sei lá, eu fiquei sentida com a história dele e tal. E aí eu falei, vamos tentar entender ele, né? Porque eu não sabia se eu ficava com dó, se não. Então, vamos ver, né? Que depois da gente saber, a gente, sei lá, né? Porque, assim, falaram, ele não é psicopata, ele é outra coisa lá, não sei o quê, né? Então, assim, ele não é louco. Aí tem um outro, nem sei, né? Eu tô ficando Bora. doida. Eu sou Lisa Guerra e bora falar sobre o psicológico de um dos vilões mais famosos e Eu acho que insanos de todos de os todos, tempos. Coringa. Nesse vídeo eu vou dar uma ênfase nos ele é o Coringas mais do foda. Ledger e do Fênix, porque afinal são os meus dois favoritos e o gangster do Jared Leto, coitado, né, gente? Ele tentou. É inegável que Coringa é um símbolo na nossa sociedade, mas até mesmo antes da sua primeira aparição lá em Batman número 1, em 1940, o Coringa, o bobo da corte, já era presente há séculos na humanidade, tanto no Oriente quanto no Ocidente, como uma figura cômica, contestadora e questionadora da ordem. Em geral, símbolos são percebidos e interpretados em nosso inconsciente de diferentes formas, de acordo com o significado que a gente dá para eles. Jung relacionava como uma figura arquétipa do herói trapaceiro, ambíguo, contraditório e que zomba e transgride normas. Não há uma origem certa do Coringa e a possibilidade também dele estar mentindo em todas as vezes que ele nos explica, ou até mesmo ele não se lembrar com clareza do seu passado, visto toda a sua desordem mental que a gente já vai abordar. Porém, na DC, diversas representações foram feitas até chegarmos nos gigantes Ledger e Fênix, cada um deles com seus próprios pontos e também com suas diferenças que a gente já vai abordar. Enquanto Ledger é um agente do caos que quer ver o circo pegar fogo, o Coringa de Fênix é um cara que aos poucos vai sendo levado à loucura por um sistema que devia ajudá-lo, mas que parece não se importar. Na trilogia maravilhosa do Christopher Nolan, que é O Cavaleiro das Trevas e é uma obra de arte impecável, também temos um Coringa com questões sociais, porém diferente das do Joaquim Fênix, mas que ainda são curiosas, como moral, justiça, humanidade, enfim. Not about money, it's about sending a message. Amazon.com.br. Everything burns. Por mais que o diretor Nolan não tivesse claras intenções de menções políticas, elas ainda existiam. O Coringa era uma clara alusão ao terrorismo, por exemplo, ao espalhar caos, medo e descontrole. Ele tem um senso também bastante niilista e o que importa para ele é mostrar como a construção da sociedade é frágil. When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. Herbert Kleckler escreveu em seu livro A Máscara da Sanidade as principais características e comportamentos da psicopatia. Os traços são perceptíveis desde a infância e a adolescência e a causa pode estar ligada a fatores genéticos e fatores do ambiente onde a pessoa está inserida. Algumas das principais características são a falta de empatia, ou seja, a falta de se colocar e de se sentir no lugar do outro, que vem junto nesse combo uma característica que seria a ausência de remorso. Ou seja, o indivíduo não sente culpa ou tristeza por nada e nem por nenhum mal que ele possa ter causado. Pessoas com psicopatia costumam ter desprezo pelas leis, normas sociais e desrespeito pelo direito das outras pessoas. Controlar as pessoas pela força ou pela manipulação se torna quase que uma obsessão. E falando nisso, a manipulação é uma das características mais fortes na psicopatia. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world. O Coringa ele não se importa nem um pouco em manipular os sentimentos das pessoas e conseguindo fazer até com que elas acreditem e se envolvam ou até o sigam. Ele oscila também entre eufórico e completamente irritado em diversos momentos, podendo retratar um transtorno de personalidade bipolar com episódios maníacos. Mas obviamente vale ressaltar que não é todo mundo que vai ter esse diagnóstico que será que nem o Coringa. Afinal, eu sempre deixo bem claro que todos nós somos diferentes, nos expressamos de formas diferentes. E, obviamente, a psicoterapia é um auxílio enorme e excelente para todo mundo que quiser entender um pouco melhor suas questões e viver a vida de uma forma um pouco mais saudável e agradável. Nós vemos uma série de características que destoam completamente do saudável no Coringa do Heath Ledger e até mesmo o masoquismo. Em várias cenas ali, por exemplo, quando ele é golpeado pelo Batman e ele parece sentir prazer nisso. Ele é um mentiroso compulsivo e inventa suas histórias de origem, porém, como eu disse antes, a gente não tem como afirmar, afinal,
A desordem mental dele é tão grande que nada nos garante que ele realmente não acredite em cada uma dessas versões. Mas, com certeza, ele é o Coringa mais inteligente e mais perigoso que a gente já viu no cinema. See, their morals, their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. O que o Coringa do Joaquim Fênix tem a nos dizer? Pra gente tomar as medicações em dia? Eu acho que talvez, mas eu acredito que ele tenha pontos muito mais específicos e muito mais profundos pra gente entrar. I don't listen to you. I don't think you ever really hear me. Arthur Fleck, ele é um cara super problemático e com um sonho de se tornar um comediante famoso. Ele tem uma desordem da qual ele não consegue parar de rir em situações de estresse. De acordo com o artigo Transtorno de Expressão Emocional Involuntária, como o próprio nome já diz, consiste em um transtorno do afeto, que é caracterizado por uma dificuldade de controlar sua emoção, sua expressão emocional, e que pode se apresentar em episódios breves e estereotipados de riso ou de choro incontroláveis, podendo também estar relacionado a diversas patologias encefálicas ou até mesmo lesões em áreas do cérebro. O seu principal diagnóstico diferencial seria a depressão. A partir disso, ele foi muitas vezes chutado de todos os lados da sociedade, os seus remédios das quais ele ganhava foram cortados, e ele não se sentia ouvido nem mesmo por quem deveria. Ele perdeu seu emprego por estar portando uma arma, apanhou muito, mas muito da vida. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Talvez poderíamos falar sobre ele pendendo um pouco pro lado da sociopatia. Esse termo gera bastante confusão por ser muito parecido com a psicopatia e é ponto de diversas discussões, até mesmo no meio científico. E sim, os termos têm muitas coisas em comum, o que aumenta ainda mais a confusão entre eles. Inclusive, ambos não estão nos manuais diagnósticos de transtornos mentais, o que muitas vezes pode fazer com que ambos saiam com o título de transtorno de personalidade antissocial. Psicopatas e sociopatas compartilham sim de algumas características em comum, como a gente citou agora há pouco, poderia ser falta de remorso, desprezo pelas leis, pelas normas sociais, ou até mesmo uma tendência à violência, comportamento agressivo e desrespeito dos direitos das outras pessoas. Mas apesar de tudo isso, os sociopatas são capazes de criar laços e se importar e até mesmo de sentir culpa em algumas situações, o que seria impossível na psicopatia. A maior diferença apontada por pesquisadores é que na psicopatia os fatores de origem seriam genéticos e ambientais. Já na sociopatia teria uma origem maior no ambiente ao redor, ou seja, ela seria desenvolvida ao longo da vida e ao longo das experiências que o sujeito teria na sociedade. Arthur e seus problemas psicológicos e sociais, eles são invisíveis para a sociedade ao ponto dele criar uma realidade paralela dentro da sua mente que é muito mais confortável de se viver, além das durezas do mundo real. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with you, loner George. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Como quando ele fantasia toda uma relação com aquela vizinha que ele tem e tal. Arthur, ele apenas quer ser visto. Quando ele vai pro programa, ele não está interessado em começar um movimento social, uma revolução ou qualquer tipo de movimento desse sentido. Ele apenas quer ser visto, ouvido e respeitado, coisas que a sociedade e o sistema negaram para ele a sua vida inteira. I'm not political. I'm just trying to make people laugh. O Coringa pode funcionar para nós como um grande teste de Rorschach, que reflete o nosso próprio alienamento. A gente já tem um vídeo explicando isso, mas basicamente seria um teste projetivo onde o sujeito é apresentado a borrões de tinta simétricos e a partir dali ele projetaria suas próprias frustrações, tudo aquilo que o causa angústia, por exemplo. Ele não é um bom exemplo de como ser reconhecido, mas ele é um ótimo modelo para a gente perceber o caos que a própria sociedade pode causar. Não é à toa que ele é um símbolo até hoje na sociedade e ao longo dos anos a gente vê ele presente em vários movimentos, várias intervenções, usando as pautas do filme, inclusive, para ilustrar a realidade. Como, por exemplo, caracterizar presidentes ou figuras super importantes como esses agentes do caos. Claro, muitas vezes depende da perspectiva de quem é o agente do caos. Após a reeleição do Barack Obama, diversas imagens como essa foram espalhadas pelos Estados Unidos e, em seguida, Trump foi diversas vezes mesmo comparado desde o momento em que ele foi eleito. Inclusive, na mesma semana, o ator Mark Hamill, que dublou o Coringa na animação do Batman lá nos anos 90, fez uma sátira um tanto quanto curiosa. Happy New Year to all, including to my many enemies, and those who have fought me and lost so Ai, que coisa. badly. They just don't know what to do.
Essas e diversas outras ocasiões nos trazem a importância do Coringa e das suas pautas no movimento político, mostrando o quanto ele pode ser um porta-voz muito potente para as pessoas expressarem as suas agonias, indignações com o sistema corrompido e que todos os dias pessoas são alienadas. Não precisamos ir muito longe para ver paralelos do filme do Joaquim Fênix com a realidade. Aqui no Brasil, a sociedade ainda caminha em termos de valorização da saúde mental. Definir o que é normal e o que é loucura é sempre uma linha muito tênue. Há poucas décadas atrás, os hospitais psiquiátricos eram lotados de pessoas das quais a sociedade queria marginalizar. Até hoje, podemos encontrar nos prontuários dos diagnósticos os motivos da internação da época serem homossexualidade, adultério ou até mesmo mãe solteira já era motivo para internar a pessoa em um manicômio. Tudo aquilo da qual a sociedade não queria lidar e considerava ruim, ela isolava e negligenciava. Existe um documentário chamado Holocausto Brasileiro que mostra o caos e os maus tratos envolvendo tratamentos como agressões, choques e tudo de pior que se pode imaginar. Tudo isso para limpar as cidades de pessoas vistas como improdutivas ou não dignas de humanização. A partir da década de 80, a junção de diversos fatores constrói um contexto propício à reforma psiquiátrica, que, além de denunciar os manicômios como instituições violentas, propõe um resgate à vida e à cidadania daqueles que antes eram exclusos. Foi uma caminhada muito longa para chegar até aqui e ainda tem muito que percorrer. E o SUS foi o que viabilizou a criação de uma rede de serviços com a premissa de respeito aos sujeitos e às formas de vidas, servindo como uma alternativa de substituição para aquele sistema que era totalmente excludente e violento. Serviços como o CAPS, que é um serviço aberto e comunitário do SUS que auxilia milhares de pessoas com sofrimento psíquico, claro, é apenas um desses serviços. Por essas e muitas outras é que se vale a pena defender o SUS. Basta conhecer um pouquinho da nossa história e tudo que a gente já passou para poder entender para onde a gente precisa caminhar. Sendo violentado, sem assistência alguma, com recursos cortados e se sentindo excluído e não ouvido até mesmo por aqueles que precisavam ouvi-lo, Arthur pode ser uma personificação daquela frase famosa de Rousseau: o homem é bom, a sociedade o corrompe. They think that we'll just sit there and take. Ah, então foi daí que o Lucas tirou da música lá, todo homem nasce bom, ele é corrompido. It like good little boys, that we won't werewolf and go wild. Se você tá comigo até agora, não se esquece de deixar nos comentários qual personagem você quer ver aqui no canal virando uma... Bom, eu entendi um pouquinho do Coringa, porque assim, ela falou do SUS, é verdade, assim, o SUS pode ser ruim em outros lugares e tal, cidade, mas na minha cidade ele é muito bom, comparado. Ixi, você tá doido, ainda mais pra pessoa de classe baixa. Tem essa coisa do CAPS também, que auxilia as pessoas aí que tem esse negócio. Eu até pedi um encaminhamento pro psicólogo, né, e quem vai me atender vai ser esse pessoal do CAPS e tal. Não que eu seja doida, mas é pra saber se eu sou normal, porque eu acho psicologia essa coisa assim muito interessante, né? E eu faço faculdade de letras, português e inglês, e quando eu formar, sabe, tipo, eu vou querer fazer uma segunda graduação, né? E aí eu tenho essa ideia de psicologia, né? E aí eu vou lá conversar com a psicóloga, saber se eu sou apta e falar sobre um pouco da minha ansiedade, sei lá, essas coisas, tudo de graça pelo SUS e tal. Eu acho que tem muitas pessoas que precisam ser ouvidas e eu queria poder ouvir as outras pessoas, sabe, interpretar e tal, porque às vezes você conhece uma pessoa e fala, sabe, mas você tem aquela maneira de você poder ajudar as pessoas, sabe? Queria poder ajudar as pessoas nesse sentido e psicologia eu acho que é uma coisa interessante. E eu fico com dó do Coringa por tudo que ele passa, né? Porque, tipo, todo homem nasce bom, a sociedade que corrompe. E ele só era um doente, tipo, ele não escolheu ser doente mental, né? E era tratado como lixo, aí, tipo, que nem tem no rap do Coringa lá, tipo, o problema é que a pessoa tem problema, a sociedade sabe, mas aí elas querem que as pessoas que têm problema agem como se não tivesse, né? Então, é muito complexo, cara, é muito complexo mesmo. Se a gente for parar pra pensar, a gente fala, caraca. O Coringa lá do primeiro, eu acho que ele só é mal mesmo. Agora, do segundo, que ela falou lá do filme lá, eu acho que a sociedade que fez aquilo com ele. E é isso, né? Não sei lá, é complicado, né? Mas o que vocês acharam? Se inscreve no canal e deixa o like. Beijo, fiquem com Deus.